Ontem, no culto que tivemos com o nosso grupo, eu compartilhei um texto de 2 Coríntios, capítulo 5, e ele foi muito gratificante ao meu coração, e eu quero compartilhar com você também. Então eu estou com a Bíblia aberta na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, do verso 14 até o verso 21, que quero ler para você agora. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É uma passagem maravilhosa das Escrituras Sagradas. O texto que diz que Deus nos constrange com o seu amor, nos domina com o seu amor, nos convence com o seu amor. Isso é maravilhoso. O amor de Cristo nos constrange. Há uma versão que diz que o amor de Cristo nos inibe. Outra pessoa traduziu esse versículo dizendo que o amor de Cristo nos deixa num estado de desinteria. Você já imaginou isso? Quando a gente está com uma emoção muito forte, a gente pode passar por essa experiência de um desarranjo intestinal. Tamanha a emoção. E o amor de Cristo é tamanho que mexe com as nossas entranhas e nos deixa inibidos diante de tamanha manifestação de amor. É assim que Deus quer se relacionar conosco, com o seu amor, na base do seu amor. O amor de Cristo nos constrange. E isso deve nos levar ao quê? A viver para Ele. A viver para Ele. Ele morreu por todos nós. E todos nós devemos viver para Ele. Gratos, felizes, motivados, inspirados, encorajados pelo seu amor maravilhoso. O verso diz, o 16, que daqui por diante a gente muda completamente a concepção acerca das pessoas e acerca de Deus. Quando a gente conhece o amor de Deus por nós, a gente passa a olhar para as pessoas como Deus olha. E a gente passa a olhar para Deus como Ele é, de fato. Se antes olhávamos para as pessoas apenas de um ponto de vista puramente social, interesseiro, egoísta, agora a gente passa a olhar as pessoas do ponto de vista de Deus.
E o próprio Jesus, que antes era visto apenas como um homem, como um filântropo, como um grande humanista, agora a gente consegue ver a divindade de Jesus. Ele passa a ser o nosso Deus. E a relação com Ele é uma relação viva por causa do seu amor por nós. O verso 17 diz que em Cristo nós somos uma nova criatura. As coisas antigas passam e eis que tudo se faz novo. Uma nova vida começa em nós quando estamos em Cristo Jesus. E a partir de então, podemos viver em novidade de vida. O verso 18 diz que tudo provém de Deus. A iniciativa é sempre de Deus. É Ele que nos procura. É Ele que nos amou primeiro. É Ele que nos reconcilia com Ele mesmo. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Jesus é a única ponte entre nós e o Pai. Ele é o reconciliador da humanidade com Deus. Jesus. Agora, o que eu acho maravilhoso nesse texto, e ontem a ênfase foi em cima disso, é que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Você já imaginou isso? Aqueles que conhecem a Jesus, aqueles que vivem com e para Jesus, têm da parte de Deus a missão de serem reconciliadores entre os homens e Deus. Pacificadores, elos, pontes entre os homens e Deus. Agora, viver desse modo implica em ter uma vida de pacificador. Viver desse modo implica em viver de um modo que as pessoas reconheçam e se convençam de que nós somos de Deus. Isso é muito mais do que sair dando folhetos na rua para as pessoas. Isso é muito mais do que sair intimando as pessoas a crerem em Deus. Mais adiante, nós lemos que somos embaixadores em nome de Cristo. O embaixador é um representante do seu país noutro país. E o texto diz que aqueles que são de Jesus aqui na terra, que creem em Jesus, que são discípulos de Jesus, que seguem a Jesus, são embaixadores de Deus na terra. É mais ou menos como se alguém dissesse: eu queria falar com Deus, mas como eu não posso falar com Deus, eu não posso conversar com Deus, quem aqui na terra o representa? Quem fala por ele aqui? O texto está dizendo que é o cristão, que é o crente. Ele é o embaixador de Deus. Qualquer crente, qualquer cristão, não precisa ser pastor, não precisa ser missionário, padre, apóstolo, bispo. Não, não precisa fazer teologia. Qualquer crente, qualquer cristão, qualquer pessoa de Deus, que anda com Deus, que crê em Deus, é um embaixador de Deus na terra. É um reconciliador, é um pacificador, é um imã entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Isso parece muito ousado, isso parece muito forte, isso parece muito além da realidade, mas é o que a Bíblia está dizendo. Agora, não há o que discutir de que Jesus é o único Salvador. É disso que estamos falando aqui. De que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O que estamos dizendo aqui é que aqueles que seguem a Jesus são, da parte de Deus, porta-vozes
canais, testemunhas desta mensagem reconciliadora entre Deus e os homens. É como se Deus exortasse, rogasse, suplicasse, convidasse a humanidade através de nós, que já temos a experiência, que já temos o testemunho em nós mesmos dessa reconciliação com Deus. E o último verso termina dizendo que aquele que não conheceu o pecado que é Jesus, assumiu os nossos pecados. Para que nele, Jesus, nós nos tornássemos e nos tornemos e sejamos justiça de Deus. Ou seja, Deus nos vê completamente sem culpa. Porque Jesus assumiu a nossa culpa. Eu fico maravilhado com esta mensagem e desafiado com esta palavra do Senhor. De ter esse privilégio, de ter esta missão sagrada, eu e você também, de sermos, uma vez reconciliados com Deus por meio de Jesus, passarmos a ser reconciliadores, passarmos a ser portadores da união entre Deus e as pessoas. Mas isso é mais do que sair pregando o Evangelho, isso é mais do que falar da salvação dos pecados, isso é mais do que anunciar as pessoas a se livrarem do inferno eterno. Esta missão de reconciliador, ela se aplica a tudo e o tempo todo. Em casa, por exemplo, eu devo ser um reconciliador, um embaixador o tempo todo, nas relações interpessoais em casa. Quando um irmão está brigando, discutindo, desentendendo com outro irmão, um pai com o filho, um filho com o pai, o esposo com a esposa com o marido, você, eu, podemos ser nesse ambiente o reconciliador, o pacificador. Num outro lugar, a Bíblia diz que quando depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Essa é a missão do cristão. É assim que o crente deve ser conhecido, como um pacificador, como um reconciliador, como aquele que junta partes, como aquele que, onde chega, acaba a confusão. Onde ele está, não existe intrigas. Onde ele habita, não existe baderna, confusão, partidos. Porque ele é um reconciliador, um pacificador. Que o Senhor nos ajude e que você e eu possamos ser neste mundo tão confuso, de tantas inseguranças, incertezas, de desconfianças, possamos ser reconciliadores, pacificadores, pessoas da paz. Agora, não esquecendo jamais que ser assim é mais do que boa vontade. Ser um reconciliador é uma missão dada para aqueles que já foram reconciliados com Deus. Aqueles que já são novas criaturas. Aqueles que já têm em si mesmos a experiência da paz no coração. Porque só pode falar de paz de maneira convincente aquele que já tem paz em si. Só pode falar de reconciliação com Deus aquele que já foi reconciliado com Deus. Só pode falar de vida com Deus aquele que já tem a vida de Deus em si. E isso está ao seu alcance, ao meu alcance, para que, uma vez vivendo assim, possamos, onde quer que estejamos, desempenhar esta missão. Esta missão não depende de local, de horário ou de determinações terceiras. É um estilo de vida. O ministério da reconciliação deve ser o nosso estilo de vida. Que Deus nos ajude.
e que assim vivamos, para a glória de Deus e para o nosso bem também. Deus te abençoe.